Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa e negócio aqui pela Vale TV, canal 14 da NET. E o assunto que eu trouxe para nossa bancada está muito ligado a tudo aquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Até vou te dizer por que me motivou a trazer esse meu convidado, justamente porque ele conhece muito sobre esse assunto. Mas é que um dia desse eu cheguei numa loja e os caras me perguntaram o seguinte: escuta, o senhor autoriza eu fazer o cadastro dos seus dados? Sim, mas por que isso? Aí ele me disse que com agora a lei, a aplicabilidade da nova lei, da LGPD, é necessária essa autorização. E para isso, então, eu convidei o advogado João Carlos Dal Filho, aqui de Novo Hamburgo, com graduação pela Unicinos e também com especialização em Direito Tributário pela PUC-RS e fez também o curso de pós-graduação de Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Meu caro amigo João Carlos Dal Filho, eu vou te chamar assim porque a gente vai bater um papo extremamente que as pessoas possam entender. LGPD, vale para todo mundo? Boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos telespectadores. Espero poder contribuir prestando alguns esclarecimentos de fácil compreensão pelo público que nos prestigia com a audiência. Jorge, em relação a essa primeira pergunta, nós podemos dizer que há uma discussão quanto à aplicabilidade da lei em prol da pessoa jurídica. Todavia, podemos afirmar que sim, algum grau de proteção aos dados da empresa se justifica, uma vez que, a partir do número de inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é facilmente identificável a pessoa física do sócio, que, por sua vez, é o maior destinatário da lei. Mas sim, ela tem aplicabilidade tanto em relação à pessoa física, como também em prol da pessoa jurídica. E essa lei, ela surgiu com qual o propósito? É para justamente dar uma proteção para nós, contribuintes, ou para nós, que pessoas, para não acontecer aquelas coisas de daqui a um pouco tu está sendo importunado, ou está sendo recebido ligações, ou enfim, coisas de forma inconveniente. Tem tudo isso a ver também, ô João Carlos? Perfeito, Jorge. Nós importamos, em verdade, um modelo europeu. É claro que o nosso conceito de privacidade aqui no Brasil é um pouco distinto, né? Podemos dizer que os europeus já estão em um estágio mais avançado. Mas sim, passou a se exigir, o cidadão comum passou a exigir uma maior proteção aos seus dados pessoais. E na condição de titular desses dados, viu seus direitos consagrados a partir da publicação da lei ainda em 2018, a qual, em verdade, após sucessivas prorrogações, entrou em vigência em agosto do ano passado, em meio à pandemia. É recente, então? Sim, a lei ela conta com início de vigência em agosto de 2020 e, para que vocês tenham uma ideia, se postergou a aplicação de penalidades, sanções, por mais um ano. Ganhamos um ano para fins de eventual adequação, adaptação, né? A partir de agosto desse ano de 2021, com a constituição formal da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as empresas estão sujeitas à fiscalização e eventuais autuações, aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento da lei. Bem, vocês deu para perceber que o assunto é extremamente técnico, não é uma coisa do dia a dia nosso. Aplicabilidade, mas ela tem um reflexo diretamente no cidadão, é isso? Jorge, a visão que eu, como operador do direito, tenho é que, dentro em breve, tal como o Código de Defesa do Consumidor, com 30 anos de vigência, hoje já arraigado, presente nas relações de consumo diárias, eu vejo que, dentro em breve, a LGPD vai fazer parte, sim, da nossa rotina, né? Questões até então, digamos assim, que passavam desapercebidas aos olhos do cidadão comum,
passam, digamos assim, a contar com uma abordagem própria, específica por parte da LGPD. E posso citar como exemplo a política de privacidade de um site qualquer, de uma plataforma de comércio eletrônico. Todos nós, no recanto dos nossos lares, à noite, no celular, no tablet, no notebook, navegando à procura de algum produto de nosso interesse, ao acessar um determinado endereço eletrônico, uma plataforma de comércio eletrônico, nos deparamos usualmente com aquela mensagem a respeito dos cookies. O que significam os cookies? Posso dizer que eu, pessoalmente, muitas vezes também não tiro tempo para fins de ler, interpretar, passar os olhos sobre a política de privacidade daquela empresa em específico. Apenas clico no botão li e aceito. E, a partir dali, passo a vivenciar minha experiência junto ao site. Mas talvez ali resida o grande diferencial, o grande instrumento de proteção que a LGPD passou a exigir das empresas em prol de nós, cidadãos comuns, consumidores. Porque ali eu posso identificar quais dados estão sendo coletados, qual o tipo de tratamento dado a essa informação, por quanto tempo será armazenado, né? E em relação especificamente aos cookies, o que eu posso dizer é que nós muitas vezes não enxergamos isso, mas ao dar essa autorização, eu muitas vezes estou permitindo que essa empresa, além de, num futuro momento, voltar a me procurar para fins de me apresentar uma oferta de um produto em específico, muitas vezes eu autorizo ela até mesmo a me rastrear, a seguir acompanhando a minha posterior navegação junto à internet, junto à rede mundial de computadores, já tendo até mesmo fechado aquela janela anterior. Mas isso é uma coisa muito interessante, que inclusive nós, na preparação do programa, quando a gente estava conversando com isso, eu disse, nossa senhora, porque eu também, leigo, não entendo muito nada de informática, até porque tem cookies, vamos dizer assim, que até estou me familiarizando com essa expressão, se tu não aceitar, tu não segue adiante. Isso mesmo, Jorge. Nós temos os chamados cookies de sessão. Eu não sou um técnico na área. Claro, não é nem para isso mesmo, mas... Como advogado, como operador, busquei uma certa qualificação até para fins de poder, digamos assim, conversar com os clientes do nosso escritório a respeito dessa matéria, o que me traz aqui tendo a oportunidade de falar para o grande público. Os cookies de sessão, por exemplo, eles são de aceitação quase que obrigatória, porque me permitem navegar em um determinado site, em uma determinada página. Caso eu não concorde com os cookies de sessão, algumas funcionalidades do site restam prejudicadas ou até mesmo a navegação se torna inviável. Todavia, né, junto à política de privacidade, consta esse tipo de informação quanto à existência, por exemplo, de cookies persistentes. Esses, por sua vez, permitem à empresa posteriormente direcionar uma oferta de determinado produto, de acordo com o meu padrão de consumo, permitem que a empresa volte a me procurar, né? E existem os cookies de rastreamento, que, por sua vez, permitem a essa empresa monitorar uma futura opção de compra da minha parte, junto até mesmo a um concorrente. Na verdade, seria mais ou menos assim, eu estou numa rua de comércio, vou lá, pergunto o preço de uma mercadoria, digo, eu volto depois, sai, vai na loja do lado e assim sucessivamente. Esse cookie está te dizendo o seguinte, eu sei que tu vai até lá na outra esquina para poder chegar. Pessoal, isso aí é uma coisa complicadíssima, viu? Realmente me parece que o objetivo da lei, o objetivo do legislador é plantar essa semente, fazer com que o cidadão comum, o leigo, tenha conhecimento de todo esse movimento, né, de captação de dados pessoais nossos, né, que já vinha ocorrendo sem que nós tivéssemos sequer conhecimento e muito menos um instrumento de proteção a ser invocado.
Como qualquer outra lei, isso passa a ter a sua aplicabilidade, mas também leva muito tempo para ser efetivamente fechado o círculo, né? O que nós temos visto, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, até em virtude, digamos assim, do pequeno período desde a sua constituição formal, ela ainda não se mostrou presente de forma efetiva. Mas já se observa um movimento por parte de demais órgãos de controle, tais como o Ministério Público, por exemplo. Eu posso trazer um caso prático aqui, que eu acredito que vai despertar a atenção do nosso público. O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação contra a operadora do metrô para fins de buscar informações sobre o tratamento dado à imagem do usuário de transporte público ao acessar a estação de trem. Ou seja, ao ingressar na estação, é captada a imagem do rosto e o Ministério Público passou a questionar qual era o destino, qual era o tratamento dado a esse dado que havia sido colhido quando de um mero ingresso na estação. Daí nós estamos falando de milhares, milhões de pessoas. A pergunta que se fazia era a seguinte, Jorge: essa imagem capturada, porventura, ela era compartilhada com algum órgão de segurança pública para fins de eventual cumprimento de de um mandado de prisão pendente? Certo. Ou servia apenas para fins de segurança interna dos usuários do metrô? Bem, pessoal, vocês estão percebendo então que a coisa toma um jeito bastante grande, mas é muito interessante, porque isso está intimamente ligado ao nosso dia a dia. Mas eu vou querer continuar a falar contigo a respeito logo após os nossos comerciais. Até mais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa Em Negócio, tendo hoje à noite o convidado, o advogado João Carlos Dal Filho, que está nos falando sobre a aplicabilidade da lei da LGPD e da importância que ela passou a ter a cada um de nós cidadãos. Meu caro João, tu estavas mesmo falando sobre aquela ação ajuizada do Ministério Público de São Paulo, tá? Sobre a coleta daqueles dados. Transforma isso para nós, assim, no sentido assim, dessa coleta de dados, porque as pessoas precisam autorizar, o indivíduo ele precisa autorizar também? Perfeito, Jorge. Sim, hoje em dia se fala em consentimento para fins de coleta e informação quanto ao tratamento dado a esse dado em específico, né? Em verdade, o que o Ministério Público do Estado de São Paulo estava buscando era esclarecimentos nesse sentido, quanto ao destino dado a esses dados que eram coletados, para fins de que pudesse levar essa informação, então, ao usuário do sistema de metrô. Esse é o objetivo, que me parece, principal da lei. Poxa, tem alguém então defendendo o mesmo cidadão, né, nesse caso? Não tenha dúvida nenhuma que
assim que ela restar sedimentada a médio e longo prazo, vai se transformar num grande instrumento de proteção de nossos direitos individuais na condição de cidadãos comuns. Mas, ô João Carlos, me diga uma coisa, e tem essas coletas autorizadas, tá? A pessoa ou a empresa, ela utiliza para fazer toda aquela negociação, vamos dizer assim, né? Tipo, eu vou fazer um contrato com a empresa X, com um funcionário tal, tem que juntar esses dados todos para elaborar esse contrato. Ok. Feito esse contrato, o que se faz depois com esses dados? Hoje em dia se fala em finalidade e necessidade. Ou seja, quando tu fala na elaboração de um contrato, Jorge, nós estamos abordando um fundamento legítimo para a coleta, previsto em lei, a própria execução do contrato. Ok. Todavia, a pergunta que se faz é: por quanto tempo esses dados deverão permanecer armazenados? Apenas durante o período de execução do contrato? Ou eu tenho fundamento legítimo para preservá-los em meus arquivos durante um determinado período de tempo após o contrato cumprir seu objetivo? E eu digo o seguinte: a lei fala em, digamos assim, fundamento legítimo para a manutenção desses dados em uma base da empresa, até mesmo para fins de possibilitar a futura defesa em um processo judicial. Então, nós passamos a trabalhar também com o prazo de prescrição. Vamos lá, vamos pensar em uma reclamatória trabalhista, que o empregado goza de 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho para fins de ingresso de uma ação contra a empresa. Ou seja, por no mínimo 2 anos após a rescisão de um contrato de trabalho, a empresa precisa manter esses arquivos em sua base de dados, para possibilitar até mesmo o exercício e futura defesa. Eu vou fazer agora uma pergunta de cultura geral. A gente sabe que a internet esconde um monte de coisa, esconde da gente mesmo as nossas próprias coisas, porque tu bota no arquivo, daqui a pouco tu já nem sabe mais onde é que tu enfiou e fica procurando. Mas vamos pensar o seguinte: como consumidor, o cara cada celular, como é que eu sei que esse cara vai fazer exatamente aquilo que a lei está determinando? Diz, olha, vou botar isso aqui tudo, vamos dizer assim, no lixo, vamos dizer, dessa maneira, assim, para que todo mundo possa entender. E aí? É aí que entra a figura do encarregado de dados, Jorge. O chamado DPO, Data Protection Officer. Grandes empresas, grandes corporações, a lei passa a exigir delas a identificação desse encarregado de dados, com a sua qualificação, até mesmo junto à página inicial, ao website, o endereço eletrônico da empresa. Identificação da pessoa física responsável por ocupar esse cargo e dados de contato, especificamente um endereço de e-mail. Eu, titular desses dados pessoais, por força de lei, eu tenho o direito de entrar em contato com ele, buscando maiores esclarecimentos sobre o tratamento que é dado, sobre o prazo, o período de armazenamento, podendo até mesmo solicitar a exclusão. Ou seja, eu tenho o direito a ser esquecido, direito ao esquecimento. Eu não quero mais ser importunado. Então, se não há um fundamento legítimo para a manutenção dos meus dados na base daquela empresa, eles têm a obrigação legal de excluir os meus dados do cadastro. Mas isso aí é um sonho de consumo, né? Volto a dizer, né? Importamos uma lei europeia, claro que os nossos conceitos de privacidade no Brasil são outros, mas estamos evoluindo. Não tem aí aquela coisa do jeitinho brasileiro, não. Vejo que não, Jorge. Que coisa lei, boa. ela é muito criticada até mesmo por se mostrar dura. No que diz respeito às penalidades aplicadas em decorrência do seu descumprimento. Eu, inclusive, a gente sabia muito tempo atrás que com o advento da internet isso acabou, porque quem tinha a informação tinha o poder. Mas agora tu entra na internet, tu clica qualquer coisa, a informação tu tens ali posta e instantânea. Aí passou então a ter uma outra situação de que
O que tu vai fazer com essa informação? Aí está o segredo de tudo. Então, tu imagina só, nós estamos vivendo agora numa situação onde esses bancos de dados, que já vêm de tantos anos sendo arquivados, quer dizer que tem muita gente ali dentro daquele universo de pessoas cadastradas, isso gradativamente deverá, então, ir... Primeiro, Jorge, porque nós estamos falando de finalidade e necessidade. Eu, ao consentir com a coleta dos meus dados pessoais, eu estou prestando consentimento ao seu uso para aquela finalidade. A partir do momento que essa empresa vier a utilizar os meus dados para finalidade diversa daquela para a qual eu prestei o meu consentimento inicial, ela já está a incorrer em descumprimento da lei. O que permite, quer seja uma autuação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quer seja uma demanda individual. Tá? Já se fala, né, nós, como operadores do direito, nós já temos visto um número crescente de decisões judiciais condenando as empresas ao pagamento de indenizações por dano moral, extrapatrimonial, em decorrência da violação dos seus deveres previstos na LGPD. Nossa Senhora. Pessoal, pois então vamos ficar atento, porque a gente agora sabe que a gente tem um direito. Lógico, como tudo, nós falamos, leva algum tempo para que a gente possa perceber isso e, de repente, até eu acho que não ser tão importunado de forma inconveniente com tantas ofertas que, de repente, tu não quer mais nem ver na tua frente. É isso, né? Eu vejo com bons olhos o que nós estamos fazendo aqui hoje, Jorge, conversando de forma mais descontraída sobre um assunto árido, porque nós, em verdade, nós estamos conscientizando o nosso público telespectador acerca de direitos que certamente serão exercidos em um futuro próximo. Meu amigo, eu te acompanho como advogado, te acompanho há muitos anos também como um cara de atividade física, né, João? Mas, como sempre também, tem coisas que tu gosta de fazer. E saindo do trabalho, dessa coisa técnica, como é que tu faz sentir o sangue correndo nas tuas veias? Olha, Jorge, há 2 anos e 10 meses atrás eu fui presenteado com a chegada da minha filha, a Luísa, e não tenha dúvida que hoje, digamos assim, o meu tempo ocioso eu despendo com ela. Então, o que eu mais gosto de fazer hoje, né, nos momentos de lazer, é poder passear, viajar na companhia da minha esposa e da minha filha, curtir momentos de lazer na companhia deles. Que coisa boa isso, né? Essa integração de família, ainda mais com um filho pequeno, embora a gente está vivendo um momento bastante diferente nos últimos anos, que as pessoas querem realmente estar muito mais próximas, mas o fato do João Carlos estar colocando dessa maneira demonstra realmente a importância de tu estar centrado naquilo que tu fazes, mas ter o teu tempo livre para poder viver a tua vida de uma maneira muito feliz. E eu vou te convidar para tu discorrer sobre algumas fotos que eu te pedi, para que a nossa audiência possa perceber quem é ele quando chegou aqui de gravata. Tirou para poder, então, a gente fazer esse papo descontraído. É isso, né, João Carlos? Perfeito, Jorge. Então, agora vamos levar um pouquinho mais para longe. E eu vou pedir para a nossa produção apresentar as fotos que nós temos aqui. Por favor, João Carlos. Essa é a Luísa, a quem eu me referi anteriormente. E essa é uma foto bem recente. Estivemos na cidade do Rio de Janeiro no curso do último mês, para fins de acompanhar o casamento de um casal de amigos. E ali estamos eu e ela dando boas risadas ali com o pai. Que coisa boa. Pessoal, a produção, por favor, a segunda. Nessa mesma viagem para o Rio de Janeiro, uma das coisas que a Luísa gosta muito de fazer é de andar de bicicleta com o pai. E o pai, como um bom colorado, orgulhoso do seu time, vestiu sua camisa do Inter e
como um bom turista também, né? Aham. Para circular pela orla do Rio de Janeiro, então, de bicicleta na companhia da Luísa, fazendo propaganda do nosso glorioso Esporte Clube Pois Internacional. para tu ver como criança sensibiliza as pessoas, porque se tu não tivesse ela ali contigo e andando de bicicleta, certamente tu ia tomar uma vaia, viu? É bem possível. Seguimos a próxima, por favor. Esse é um passeio que nós fizemos na cidade de Gramado, como eu mesmo disse, e em um domingo aproveitamos para fins de subir a serra e fazer um almoço em família. Como é o nome da tua esposa? A minha esposa se chama Fernanda Loer. Que bacana. Seguinte. Aqui também é uma viagem que fizemos ainda no curso desse ano de 2021 para a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, visitando uma vinícola onde tivemos a oportunidade de tomar um bom vinho. Que coisa boa. Meu caro João Carlos, tu sabe que eu sempre peço uma palavra para que o meu convidado traga naquilo que ele pode sintetizar assim o momento que ele está vivendo ou também a própria trajetória que ele tem das coisas que ele fez, faz e vai continuar fazendo. E eu te pedi uma palavra. Qual é que é a tua palavra? Olha, Jorge, tu me fez pensar ao me questionar sobre uma palavra que poderia, digamos assim, ser levada ao conhecimento do nosso público telespectador. E eu escolhi a palavra acreditar. Eu acredito muito que nós podemos ser uma melhor versão de nós mesmos em todos os campos da nossa vida. E isso me levou a ler muito sobre o assunto. Um dos autores que eu muito gosto é Napoleon Hill. E existe um livro muito famoso dele que é Quem Pensa Enriquece. E, ao contrário do que pode parecer, não está tão vinculado à questão do capital, mas à própria vida. E nas batalhas da vida nem sempre vence o mais rápido ou o mais forte, mas aquele que acredita que pode. Mas que coisa maravilhosa. Pessoal, a conexão está dada, tu agora faz aí de casa a mesma coisa. Tu acredita, tu consegue. Mas estamos muito rapidamente, o nosso programa vai estar estourando, tá? Eu vou te fazer, então, vou te convidar para fazer as tuas considerações finais e quero desejar te agradecer por tu ter disponibilizado a tua noite agora, da companhia da tua filha e da tua esposa, para estar aqui conosco, trazendo essas informações extremamente importantes. Por favor. Tenho certeza que a Luísa entende que é por um bom motivo. Espero ter sido um instrumento útil de comunicação, trazendo de forma bem clara e objetiva algumas pequenas ponderações a respeito dessa nova legislação. E, mais uma vez, agradecer pelo convite e até mesmo pela confiança, Jorge, depositada, digamos assim, nessa minha experiência profissional. Que bom. Pessoal, novamente, então, muito obrigado. Como tudo que é bom, precisa terminar e nós estamos chegando ao final. Portanto, és tu convidada para a próxima semana, às 22h30, estar aqui conosco no programa É Negócio, porque isso aqui só vai para frente com a tua participação. Desejo a todos uma excelente quarta-feira e um resto de semana maravilhoso. Uma boa noite e muito obrigado.